que seguem então a sua própria vontade. E aí eu quero chamar a atenção de que Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. A luta das tribos do norte, que Israel era... A luta das tribos do norte, as tribos de Israel, ou o reino de Israel, era nobre e legítima. Eu quero destacar isso aqui. Era a luta pela libertação do jugo imposto por Salomão. Mas o amor ao poder e o medo de perder o poder levou o rei Jeroboão a erguer altares a deuses estranhos, touros, podemos dizer, atualizando, para Satanás, a velha serpente, o pai da mentira. Ele não mede as consequências e ele manda erguer altares a deuses estranhos e rompe com Deus vivo todo-poderoso. Capítulo 13, do versículo 1 ao 10, a Bíblia diz o seguinte: um profeta de Judá profetiza contra o altar de Betel e anuncia o reinado restaurador de Josias. Diante da obstinação, da determinação de Jeroboão de pecar contra Deus em idolatria, em sacrifício a deuses pagãos, Deus levanta um profeta de Judá. E esse profeta vem a Betel dizer: olha, Deus é contra o altar de Betel. Deus vai levantar um homem chamado Josias, que vai destruir os altares de Betel, que vai destruir a adoração a deuses pagãos, que vai restaurar o culto ao Deus vivo. Deus está em busca de homens e mulheres que não vendem a sua dignidade, de homens e mulheres que não vendem a sua fé, de homens e mulheres que não vendem a sua salvação, de homens e mulheres que não negociam a sua intimidade com Deus, mas que, independente de ser um funcionário, independente de ser uma pessoa simples, ou até mesmo uma autoridade de alta patente, independente então de ter a sua vida pública, ou alguém que passa desapercebido diante dessa sociedade, alguém que seja grande em status, em posição, enfim, ou alguém que seja simples economicamente, socialmente, mas que entende que Deus requer de nós integridade, honestidade, fidelidade a Ele e a sua palavra. Deus está em busca de homens e mulheres que honrem o seu nome, que seja disposto a ir até as últimas consequências para dar testemunho diante das autoridades, diante desde do miserável que muitas vezes passa a ser um ornamento das ruas, dos viadutos, das praças, dos semáforos, que nos acostumamos ou somos tentados, induzidos a nos acostumar com aqueles miseráveis a mendigar nas vias públicas, quando não passa de ser humano desumanizado, sem feição, sem rosto, porque não lembramos do rosto dessas pessoas, onde não tem políticas que atendam realmente a necessidade, onde existe a cada 4 anos, discurso de resolver problemas, quando na verdade é que é cada vez gastar menos com o povo, e sobra mais dinheiro para a corrupção, sobra mais dinheiro para quem tem mais dinheiro, grandes empresários, grandes empresas. Não sou contra quem tem empresa, quem tem dinheiro, não. Mas a injustiça é algo que fere o coração de Deus. Jeroboão teve nas mãos o reino do norte, mas ele foi um idólatra, ele foi um rebelde, ele foi um homem que virou as costas para Deus. Não vira as costas para o teu Criador, não vira as costas para o teu Deus. Ele te chama à conversão, ele te chama a caminhar na presença dele como Abraão, em fidelidade, em fé, em graça, em obediência. Eu quero chamar a atenção aqui que do versículo 11 ao versículo 32 do capítulo 13, 1 Reis, diz que o velho profeta, não especifica o nome, diz que então esse velho profeta de Betel, ele então arma uma emboscada contra o homem de Deus que tinha vindo de Judá, o profeta de Judá. E é interessante que a emboscada foi para testar, para ver se o profeta de Judá era o homem de Deus, que trouxe a profecia contra os altares de Betel. Deus havia dito ao profeta de Judá que ele não deveria comer nem beber na terra do norte, no reino do norte. Ele deveria levar a profecia que o rei
Então seria julgada a sua casa, os altares de Betel, e que Deus levantaria Josias como reformador, restaurador da adoração ao Deus vivo. É interessante que o velho profeta então coloca o profeta de Judá em uma cilada, em uma armadilha, e diz que Deus havia falado para ele que o profeta de Judá deveria ir para a casa dele e comer, e o profeta de Judá, por fim, acredita, vai e come. E no caminho de volta, ele é devorado, ou melhor dizendo, ele é morto por um leão, ele é morto, não é devorado, é morto. E o velho profeta toma conhecimento, vem buscar o corpo dele, leva para sua casa, vai sepultá-lo dignamente e declara que verdadeiramente ele era profeta de Deus. Ou seja, como ele mentiu, ele armou a emboscada para o profeta. Como o profeta desobedeceu, Deus então requereu dele a obediência devida. E para o profeta então de Betel Velho, aquilo foi um testemunho de que o Deus verdadeiro estava contra o reino do norte. Estava contra Jeroboão, e que aquela profecia iria se cumprir, que viria o castigo de Deus, o juízo de Deus sobre a rebeldia e a desobediência de Jeroboão, sua casa e o reino do norte. Nós podemos então aqui destacar o seguinte, nós podemos do versículo então 33 e 34, Jeroboão não se arrepende dos seus maus caminhos. Quando o homem está então envolvido pelo pecado, quando o coração ele é então comprometido, um abismo chama outro abismo. Ele não consegue ver a luz da verdade. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4, foi o texto que pregamos na semana passada, só quero destacar o seguinte, que em dado momento no capítulo 4 ele diz que o Deus deste século tem cegado a visão de muitos, para não enxergar a luz do evangelho. Aqui, Jeroboão estava cego espiritualmente, obstinado pelo seu poder. O que precisamos entender é que Deus nos confiou a vida, e a cada um a porção como talento, ou talentos. Uns mais, outros menos, cada um na sua função, cada um então na sua proporção, mas todos iremos prestar contas a Deus. Desde o miserável que está debaixo dos viadutos, que mora nas ruas, que não tem para onde ir, até a autoridade pública, até a mais alta autoridade desse país. Desde então o poder judiciário, legislativo, executivo, até o miserável desgraçado que não tem onde cair morto, nem o que comer. Desde o analfabeto ao pós-doutor, todos teremos que dar contas a Deus. Aqui eu estou falando então de Israel. Estou falando de um reino que foi dividido por causa do pecado na casa de Davi, que se manifestou então no reinado de Salomão, na vida de Salomão, pela sua obstinação pelo pecado, e que agora no reino do norte, na vida de Jeroboão, permanece. A Bíblia diz, eu sou enfático, ou seja, eu destaco aqui, versículos 33 e 34. Jeroboão, diz a Bíblia, não sou eu. Observe, marque na sua Bíblia. Jeroboão não se arrependeu dos maus caminhos, dos seus pecados. Mesmo Deus tendo enviado o profeta para dizer a ele que iria trazer juízo sobre os altares de Betel, sobre a sua família, sobre o reino do norte. Há pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não dão ouvidos. Há pessoas que ouvem até a pregação do evangelho, mas zomba do evangelho. Entra por um ouvido e sai por outro. Chegará um dia, como diz a palavra, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, ouça a palavra do Senhor. E se você pode me ouvir hoje, se arrependa dos seus pecados. Seja um instrumento de Deus onde Deus te colocou, na função que Deus te colocou. Se é um gari, se é um servidor, serviços gerais, ou um gari que limpa as ruas, ou enfim, você tem outro cargo, talvez de excelência no que diz respeito ao poder de decisão, seja no município, no estado ou na União, seja no judiciário ou no executivo, no legislativo, como for, seja então liberais, profissionais liberais, médicos, advogados, enfim, e outros. Que você entenda que Deus te trouxe ao mundo com uma missão. Seja você uma bênção na vida dessa geração. Seja você um profissional de excelência. Seja você um cristão de excelência.
Seja você um ser humano de excelência. Seja você uma bênção na vida de todos, indistintamente. Faça com excelência o que Deus te confiou. Faça o seu melhor. Em obediência ao Todo-Poderoso, ao Deus vivo. Eu quero destacar o seguinte, no capítulo 14, de 1 a 19, eu vou fazer alguns destaques. De 1 a 18, fala sobre a morte do filho de Jeroboão. Deus então começa a ferir a casa, castigar a casa de Jeroboão. Um dia vamos prestar contas a Deus, para o bem ou para o mal. Vai depender do que você está plantando, daquilo que se você seguir uma vida de incredulidade e rebeldia ao Deus eterno, a nossa vida não é como uma planta que nasce ao alvorecer, né, na madrugada, no orvalho, enfim, e ao meio-dia, e antes de terminar o dia já está murchando e morrendo. Isso é a planta. Nós também passamos como uma nuvem, uma chuva de verão, mas nós vamos prestar conta da nossa passagem aqui na terra. E vamos nos encontrar com o Eterno, com o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Senhor fere a casa de Jeroboão, versículos de 1 a 18 do capítulo 14, a morte do filho Abias, de Jeroboão. A mulher de Jeroboão vai ao profeta Aías, que anuncia a morte do filho e o juízo de Deus sobre a casa de Jeroboão. Porque no primeiro momento falou sobre levantar de Josias. Josias seria levantado para restaurar o culto. No segundo momento aqui ele vai falar sobre o juízo de Deus na casa de Jeroboão por causa da sua rebeldia, idolatria, por causa então da sua incredulidade, infidelidade, ingratidão para com Deus eterno. Os versículos então 19 e 20, Jeroboão reinou sobre Israel, diz a palavra, 22 anos. Ele morreu, foi sepultado e seu filho Nadab ficou no seu lugar. E aí nós queremos destacar o seguinte, os versículos 1 ao 18. A mulher então de Jeroboão vai e consulta o profeta Aías. O profeta Aías anuncia o juízo de Deus, dos versículos 7 a 16, do capítulo 14 de 1 Reis. A mulher de Jeroboão volta para casa e ao chegar, a criança morre. Abias morre, conforme o Senhor tinha dito pelo profeta nos versículos 17 e 18. Considerações finais, e eu quero destacar o seguinte aqui. Primeira coisa, Deus escolheu Jeroboão e o colocou como rei das tribos de Efraim, José, o reino do norte. Segunda coisa, Jeroboão foi reprovado porque não seguiu os passos de Davi. Antes seguiu o caminho da desobediência, abandonou o Senhor Deus, construindo altares e ídolos segundo a sua imagem, o seu coração, e levou o povo também ao pecado. Terceiro e última consideração, reinos são forjados, países são construídos por motivações nobres e até ideias justas, liberdade, igualdade, fraternidade. Mas quando o poder está acima de tudo, quando o poder está a serviço de interesses de um grupo, interesses então de pessoas, de famílias, e não da coletividade, a justiça dá lugar à injustiça. A prosperidade da nação dá lugar à riqueza de poucos e à miséria de muitos. Eu vou repetir. A justiça dá lugar à injustiça. A prosperidade dá lugar à pobreza. A riqueza de poucos e a miséria de muitos. A paz dá lugar à guerra e a vida dá lugar à morte. Porque não há vida abundante, não há vida pulsante, digna, quando a injustiça é norma, que se embala, que se pratica e que se ignora. Deus não fechou os olhos para a história. O amor, a justiça e a paz são possíveis quando a vida abundante for realidade. Segunda coisa,
O amor, a justiça e a paz são possíveis quando amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo for um estilo de vida. Terceiro destaque, para concluirmos. O amor, a justiça e a paz são possíveis quando for um princípio fundamental, inegociável na vida de cada pessoa. Eu quero destacar aqui 3 pensadores. Paulo Freire, no seu livro A Pedagogia do Oprimido, ele diz o seguinte: ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Não adianta então você simplesmente sozinho. Você precisa então ser liberto e ser curado. E aí eu lembro de Nelson Mandela, quando ele foi preso quase 3 décadas, porque defendia o direito de igualdade entre brancos e negros na África do Sul. E quando foi liberto, ele foi eleito presidente da África do Sul, primeiro presidente negro. Ele poderia então vingar tudo que ele passou, vingar e fazer com que os brancos sofressem até a morte. Ele poderia alimentar o ódio, mas ele escolheu o caminho do amor, o caminho da paz e da justiça. Ele escolheu então unir brancos e negros na África do Sul. Ou seja, ele liberou o opressor que estava dentro dele. Nesse sentido, é na comunhão, é na relação com o outro, que ele também foi liberto e libertou o outro. Esse é o sentido que Paulo Freire traz para nós. Ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Thomas Hobbes, ele diz o seguinte: o homem é o lobo do próprio homem. O ser humano, ele é autodestrutivo. Eu quero trazer esse pensamento filosófico do que a palavra diz. Não há um justo sequer, como diz Romanos. Não há quem pratique a justiça por si mesmo. Nós precisamos de Deus. Toda bondade vem do Deus poderoso. Quando o ser humano faz bondade, em geral ele faz por barganha. Ele faz para ter um crédito com Deus. Um desencargo de consciência, aliviar sua consciência por conta da sua riqueza ou daquilo que ele tem, e ver o outro desgraçado, miserável, sem ter nem o que comer, nem onde reclinar a cabeça. Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Em uma crítica dura à religião alucinante, ou melhor, alienadora. E eu quero dizer o seguinte, que essa crítica serve para nós como cristãos, como um ponto que provoca a uma postura libertadora. A religião, como a fé cristã, Cristo não plantou a religião, plantou um estilo de vida. Cristo é a verdade que liberta. E a verdade que liberta não é de um homem, de uma pessoa. Não é filosofia humana. Mas a verdade é o Evangelho. A verdade tem nome e sobrenome. É Jesus Cristo. Sendo assim, Cristo não é ópio. Cristo, ele é luz. E onde a luz chega, o engano, a opressão, a exploração, a injustiça é denunciado, é revelado. O amor, a paz e a justiça, então, passa a reinar. Porque Cristo é esperança. Cristo é vida, Cristo é justiça, Cristo é paz. Ele não fez acepção de pessoas. A fé cristã é libertadora por natureza. E foi isso que Cristo fez ao denunciar o comércio no pátio do templo de Jerusalém. Ele é a vida abundante. E por último, eu quero destacar o que está em Êxodo 3, 7, 8. Deus é o Deus do amor. Em que sentido? Assim como João fala em 1 João que Deus é amor, eu estou trazendo essa afirmação lá no Antigo Testamento para mostrar o seguinte. Nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz que Deus viu o sofrimento de Israel lá no cativeiro egípcio e desceu para libertar o seu povo daquele sofrimento. O Deus que nós servimos não é um Deus opressor. O Deus da fé cristã não é uma religião, um estilo de vida. É um Deus que não está preso numa moldura. É um Deus que não cabe, então, preso em 4 paredes. É um Deus vivo que caminha com o seu povo, que conduz a história soberanamente. Seja você um instrumento de Deus. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e por alguma razão você tem andado desapercebido, volte ao primeiro amor. Faça a cada dia o seu melhor. Plante a semente de vida. Pregue o Evangelho com palavras e atitude. Atitudes. Seja honesto.
seja uma pessoa verdadeira, seja uma pessoa então de excelência em tudo que faz. Se você ainda não fez aliança com Deus, eu quero fazer um convite à igreja simples, a um movimento de seguir a Cristo como discípulos e discípulas de Jesus, para que você então receba de Cristo nesta noite a missão, o sentido, a razão para viver e para lutar, Jesus Cristo, e levar aos cativos libertação, aos cegos visão, não apenas física, mas também social, mas também então a política, econômica, a libertação então integral, completa, a libertação para a salvação, a libertação que parte da existência à eternidade. Esta noite é a noite que nós aprendemos, torrentes do Negueb, o cetro quebrado, o reino de Israel foi dividido por conta da rebeldia, por conta do pecado. E aqui eu estou juntando o pecado de Salomão e a rebeldia de Jeroboão. Arrependa-se do seu pecado. O que te fez pecar? O que te faz então afastar do caminho do Senhor, como Jeroboão afastou dentro da sua realidade? Sua realidade pode ser diferente, mas o Senhor te chama hoje, o Senhor te chama agora. E Ele te convida a ser uma bênção nessa geração. Seja você uma bênção. Um abraço a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.